Fala galerinha, beleza? Olha lá, estamos na nossa terceira aula do conteúdo de cinemática do primeiro colegial, certinho? E hoje a gente vai ver o conteúdo de movimento uniformemente variado. Primeiro vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na última aula. Na última aula a gente estudou o conceito de aceleração escalar média. E o que é a aceleração escalar média? É o quanto que um móvel varia sua velocidade pelo tempo que ele demora para variar sua velocidade. Então vamos lá, vamos supor que um carro ele varia sua velocidade de 10 metros por segundo para 12 metros por segundo em 2 segundos. Vamos lá, quanto que ele variou a velocidade dele? 10 metros por segundo para 12 metros por segundo, ele variou sua velocidade em 2 metros por segundo. Em quanto tempo? Em 2 segundos. Logo, a sua aceleração vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Certinho? Dá uma olhadinha lá na nossa videoaula de aceleração escalar média para saber o conteúdo, certo? Agora, no conteúdo de hoje, que é de movimento uniformemente variado, a gente vai pegar aquela situação em que o objeto ou móvel tem uma aceleração constante, certo? Por isso que vem o nome, ó, movimento de movimento, uniformemente variado. Essa palavra uniformemente variado, ela está se referindo à velocidade. A velocidade está variando uniformemente, ou seja, ela está aumentando sempre o mesmo valor ou diminuindo sempre o mesmo valor. Já que a velocidade aumenta ou diminui sempre o mesmo valor, a gente diz que a aceleração, então, é constante, certo? Como que a gente determina a aceleração escalar? Variação da velocidade com o tempo que ela demorou para variar a sua velocidade. Aqui eu não coloco mais o eminho de médio, porque como a variação da velocidade é constante, sempre muda a mesma coisa, a velocidade a gente não tem por que a gente falar que é uma aceleração média, porque sempre vai ser o mesmo valor. Qualquer valor da aceleração que você calcular desse móvel em qualquer instante, vai ser sempre o mesmo valor, porque ela está variando uniformemente a sua velocidade, certo? Mas dá uma olhadinha aqui, ó. A aceleração, a gente determina ela como ΔV sobre ΔT, né? O famoso ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? Ora, ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, é a variação da velocidade, dividido pelo tempo. Maravilha. Faz o seguinte, ó, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Manda esse tempo para o outro lado multiplicando, né? Ou seja, multiplica os dois lados dessa equação aqui, ó, por T. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que a aceleração vezes o tempo é a variação da velocidade. Olha aqui que interessante. A aceleração vezes o tempo é a variação da velocidade, certo? Vou colocar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o meu ΔV. Então, AT é o quanto a velocidade aumenta ou diminui, certo? É a variação dela. Perfeito. Então, AT é igual à variação da velocidade. Eu agora vou mandar esse V0, ó, menos V0, para o outro lado. Quer dizer, eu vou somar menos V0 dos dois lados. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que a velocidade... Vai ficar o VF sozinho aqui, certo? Eu vou ter que a velocidade final é a velocidade inicial mais a t. Essa daqui, gente, é a função horária da velocidade. Essa equação aqui me dá a velocidade de um corpo para cada tempo. Então eu consigo determinar, dizer qual que vai ser a velocidade de um corpo num tempo futuro ou qual era a velocidade do corpo num tempo que já passou, certo? E olha aqui, gente, essa equação aqui ela é muito similar àquela equação, a função horária espacial do MU, certo? No MU era assim, SF é igual a S0 mais VT. Essa daqui é VF igual a V0 mais AT. Então, tudo que a gente vai falar sobre essa equação é a mesma ideia que a gente fez para aquela outra equação. A única diferença é que não é mais espaço, é velocidade. E que não é velocidade aqui, é aceleração. Certo, gente? Tudo bem? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Bom, essa equação aqui ela é intuitiva. Da mesma forma como a função horária espacial do MU ela é intuitiva, essa daqui também. Porque ela está dizendo o seguinte, ó, se a aceleração é o quanto a velocidade de um corpo aumenta ou diminui, eu consigo determinar qual vai ser a velocidade do corpo depois de um determinado tempo se eu conhecer a sua velocidade inicial. Como assim? Vamos com calma. Imagina que eu saio daqui com uma velocidade de 10 metros por segundo, certo? Ó, 10 metros por segundo. E eu saio com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado.
Ou seja, eu saio com uma aceleração que implica que a minha velocidade vai aumentar 2 metros por segundo a cada segundo. Então vamos lá. Saio com uma velocidade de 10 metros por segundo e com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de um segundo, qual que vai ser a minha velocidade? Aumentou 2 metros por segundo, então é o 10 mais 2, 12 metros por segundo. Depois de mais um segundo, aumentou mais 2. Qual a minha velocidade? 14 metros por segundo. Você viu o que eu fiz? O que eu faço? Eu pego a minha velocidade que eu tinha e somo com a velocidade que eu ganhei. É isso, ó. A velocidade que eu tinha mais a velocidade que eu ganhei, ou que eu perdi, né? A velocidade que variou, que é esse cara aqui. Tudo bem, gente? Essa é a função horária da velocidade. Então, até agora, no MUV, no MOVE, a gente consegue determinar, a gente consegue calcular a aceleração e a velocidade para qualquer tempo, certo? O que falta ainda? Falta ainda a nossa equação determinar a posição, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Antes da gente determinar a equação espacial do MOVE, vamos dar mais uma olhadinha aqui, uma estudadinha melhor nessa equação aqui, na função horária da velocidade. Lembra das nossas aulas de análise gráfica do MOVE? Dá uma olhadinha lá naquelas aulas depois. A gente pegou a equação espacial do MU, não é do MOVE, eu falei errado, gente. As aulas de análise gráfica do MU, certo? Eu peguei a equação espacial do MU e eu falei para vocês, isso daqui é uma equação do primeiro grau, certo? E a gente fez toda uma análise em cima daquela equação, sabendo que ela é uma equação do primeiro grau, é uma função do primeiro grau. Aqui vai ser a mesma coisa. Olha só, esse cara aqui é uma equação do primeiro grau, onde o termo independente é o meu coeficiente linear, certo? Então aqui, ó, a função horária da velocidade, o V0 é o coeficiente linear. É aquele cara que está sozinho na equação, está sozinho. E a aceleração vai ser o meu coeficiente angular. Como que eu sei disso? Por quê? Essa equação aqui, ela me dá a velocidade final de um corpo em relação ao tempo. Então, para cada tempo que eu quiser calcular, saber a velocidade dele, eu vou ter uma velocidade final, certo? Se o cara ele sai com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, cada tempo que eu pegar, ele vai ter uma velocidade. Então, depois de 2 segundos, qual a velocidade dele? E depois de 3 vai ser diferente. Depois de 4, depois vai ser diferente, certo? Então, essa minha equação aqui, a gente fala que é uma equação na variável t. E quem multiplica a variável, o cara que multiplica a variável na minha função do primeiro grau, na minha equação do primeiro grau, é o coeficiente angular. Tudo bem? E lembre-se, qual que era a função de cada um desses caras? O coeficiente angular, já que isso daqui é uma equação do primeiro grau, a gente sabe que ela vai determinar uma reta que é crescente ou decrescente. Quem vai determinar a inclinação dessa reta vai ser o meu coeficiente angular. Quanto mais positivo for o meu coeficiente angular, mais inclinado é a minha reta. Quanto mais negativo for o meu coeficiente angular, mais inclinado no sentido de decrescente será a minha reta. Tudo bem? E qual a função do coeficiente linear? É aquele ponto onde o gráfico cruza o eixo das ordenadas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Peguei esse exemplo aqui. Um gráfico de velocidade pelo tempo. Lembre-se, no MU, esse gráfico aqui é de posição pelo tempo. Por quê? A equação do MU é posição final igual a posição inicial. Aqui é velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então o meu gráfico vai ser de velocidade pelo tempo, ok? Vamos pegar esse primeiro caso aqui. Eu bato o olho nesse gráfico e já consigo identificar algumas coisas que vai me ajudar na análise do movimento desse corpo, que está realizando um movimento uniformemente variável, um MOVE. Qual a primeira coisa que a gente pode ver? Sua velocidade inicial. Esse cara aqui, é o ponto onde o gráfico cruza o eixo das ordenadas. Aqui é o meu coeficiente linear, que é a velocidade quando o tempo for zero, né? Vamos lá. Quando t for zero, vou ter a vezes zero. Esse termo sobe, porque qualquer coisa vezes zero é zero. Então esse termo vai sumir,
Quando o tempo for zero, a velocidade final é igual à velocidade inicial. A cachorrada tá latindo lá fora, tá ouvindo, né? Certo, gente? Então, essa daqui é o ponto onde a velocidade é a velocidade inicial. Certo? Tudo bem? Maravilha? Outra coisa, ó, o ponto onde o gráfico cruza o eixo das abscissas, esse eixo aqui, ó, o eixo horizontal, o eixo X, é o ponto em que a velocidade é igual a zero. Tudo bem? A velocidade é igual a zero. A gente fala também que... Eita, tá ao vivo. A gente fala também que esse ponto aqui... Vou pegar uma outra caneta melhor. A gente fala também que o ponto onde a velocidade se torna zero é o ponto de inversão do movimento. Então aqui, ó, inversão do movimento. Como assim? Calma, a gente já vai dar uma olhadinha. Mas lembre-se que esse ponto aqui, ó, onde o gráfico cruza esse eixo aqui, é o ponto em que a velocidade é igual a zero. E nessa situação a gente tem a inversão do movimento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Maravilha, então ó, só olhando para o gráfico eu consigo determinar a velocidade inicial, o instante em que a velocidade é igual a zero, ou o instante em que há a inversão do movimento, e também a gente consegue dizer se o movimento, a aceleração do movimento, se ela é positiva ou negativa. Lembre-se, o gráfico, como ele é crescente, a aceleração ela vai ser obrigatoriamente positiva, né? Aceleração positiva, gráfico crescente; aceleração negativa, gráfico decrescente. Tá? E olha lá, o que está acontecendo nesse gráfico aqui? Ó? O que está acontecendo com a velocidade? Ó? À medida que o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando. Se a velocidade está aumentando, o corpo está realizando um movimento que é acelerado. Certo, gente? Né? Como que seria o barulho do carro para esse gráfico aqui? Dizer, aumentando cada vez mais o barulho. Quer dizer, a sua velocidade está aumentando. Por quê? Ele está realizando um movimento acelerado. Certinho? Gente, ó, aqui, por que eu escrevo aqui a tangente de alfa igual a aceleração? No gráfico de S por T, eu escrevo que tangente de alfa é igual a velocidade. Tudo bem? Mas por que tangente de alfa? Vamos lá, vamos com calma. Tudo bem que a inclinação do meu gráfico é esse valor aqui de alfa? A inclinação do meu gráfico é essa, ó. Esse ângulo aqui, que é igual a esse, tá, gente? Eu coloquei aqui, mas esse ângulo aqui é igual a esse. Pelo teorema de Thales, pelo teorema de uma reta transversal cortando duas retas paralelas. Vai ver em matemática isso, mas esse ângulo aqui é igual a esse. Tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos lá, então eu disse a vocês, eu disse agora a vocês que a tangente do ângulo alfa é igual à aceleração. Tá? Por quê? Pelo seguinte, ó. Pensa no seguinte triângulo aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Olha lá. Eu peguei a velocidade de um corpo aqui e a velocidade de um corpo aqui. Certo? Olha lá. Esse triângulo que eu desenhei é um triângulo retângulo. E esse ângulo meu aqui é o ângulo alfa. Certo? Quanto que vale esse lado aqui do meu triângulo retângulo? Ué, vamos lá. Esse lado aqui, ele se refere à variação da velocidade, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho uma velocidade V1 e aqui eu tenho uma velocidade V2. Certo? Então, esse trecho aqui é simplesmente V2 menos V1. É o tamanho desse cara. Esse trecho aqui eu posso dizer então que ele é o meu delta V. É o quanto mudou, quanto variou a minha velocidade. E esse meu trecho aqui é o horizontal. Aqui está relacionado com o tempo. T1, T2. Esse meu cara aqui é o meu delta T. É a variação do tempo. Agora veja, quem que vai ser a tangente de alfa? A tangente de alfa é o cateto oposto. Está aqui o meu cateto oposto. Aqui está o ângulo, esse é o meu cateto oposto. Então vai ser o cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente, que é esse cara aqui, a ΔT. Pronto. Por isso que eu vou dizer que a tangente de alfa é igual a aceleração, porque ΔV sobre ΔT é a aceleração. Certo? Tudo bem, gente? Por isso que a gente diz isso. Maravilha? Certinho. Vamos para o próximo. E o outro gráfico que eu posso ter? O outro gráfico é com uma reta decrescente. Certo? Olha lá, uma reta decrescente. Então vamos lá. Aqui é a minha velocidade inicial, certo? Então, o ponto em que o gráfico cruza o eixo das ordenadas é a minha velocidade inicial. O ponto onde o gráfico cruza o eixo das abscissas é a velocidade igual a zero, é a inversão do movimento. Tudo bem? Maravilha? E como esse gráfico é decrescente, obrigatoriamente a sua aceleração é negativa. Maravilha, gente? Tudo bem? Só que é o seguinte, pessoal, percebam uma coisa. Lembra que eu falei para vocês, como que a gente determina se o movimento é acelerado ou retardado? O acelerado é quando o módulo, ouve bem, o módulo da velocidade aumenta. E o movimento retardado é quando o módulo da velocidade diminui. O módulo que eu digo é o valor numérico, certo? Quando o valor numérico da velocidade aumenta, significa que o movimento é acelerado. Quando o valor numérico da velocidade diminui, significa que o movimento é retardado. Olha aqui, o que está acontecendo com a velocidade aqui, ó, nesse instante? Ela está diminuindo. O módulo dela está diminuindo. Sei lá, aqui é 10, ó, para essa posição aqui. Para esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, a velocidade é 10. Sei lá, para esse ponto aqui, a velocidade é 8. Para esse ponto aqui, a velocidade é 6. Tá vendo? Ela está diminuindo. Então, nesse trecho aqui, até chegar aqui, onde a velocidade é zero. Então, ela vem de, sei lá, 12 até 0. Nesse trecho aqui, o movimento é classificado como um movimento retardado. A aceleração é tal que a velocidade está diminuindo. Tudo bem? E depois deste ponto aqui, o que está acontecendo? Vamos supor, aqui a aceleração é, sei lá, menos 2. Aqui a aceleração vai ser quanto? Menos 4. O que está acontecendo com o módulo da velocidade? Está aumentando, certo? O módulo, tudo bem, o valor é menor, está diminuindo. Menos 2, menos 4 é menor que menos 2. O valor está diminuindo, mas o módulo da velocidade está aumentando. O que está acontecendo? Como que é esse movimento aqui? Ó? Vamos entender. Esse objeto aqui, ele está assim, ele está vindo num sentido, vamos fazer daqui para lá, ele está vindo num sentido diminuindo sua velocidade. Então ele está vindo até parar. Quando ele chega nesse instante aqui, ele começa a aumentar a sua velocidade, só que uma velocidade negativa. O que significa velocidade negativa? É que ele está se movendo no sentido contrário. Então ele faz esse movimento, ó, e começa a acelerar, e começa a aumentar a sua velocidade no sentido contrário. É por isso que esse ponto aqui é o ponto de inversão do sentido do movimento. Porque, veja, ó, ele está diminuindo a sua velocidade num sentido, a sua velocidade está positiva, mas diminuindo positivamente, então ele está vindo num sentido. Nesse instante aqui, a velocidade dele é 0. E depois, a sua velocidade começa a aumentar negativamente, ou seja, aumentar no outro sentido. Então faz assim, e começa a ir em outro sentido. Por isso que a gente fala que esse trecho aqui é onde ocorre a inversão do movimento. Certo, gente? Tudo bem? Olha quanta análise a gente consegue fazer olhando só para o gráfico, e o gráfico a gente monta a partir dessa equação. Aqui a gente já viu, como eu já havia dito no comecinho do vídeo, a gente conseguiu determinar como que a gente calcula a aceleração do movimento desse corpo. A gente conseguiu determinar uma equação que me dá a velocidade desse corpo em cada instante, em cada tempo. Falta ainda como que a gente determina a função espacial. Porque quando eu estou estudando movimento, 3 coisas são importantes. A posição do corpo, a velocidade do corpo e a aceleração. Então eu preciso ter equações que determinem para mim
essas três grandezas. Posição, essas três grandezas não. Essas três informações. Posição, velocidade e aceleração. A gente já tem dois. Como que a gente determina a equação ou a função espacial do movie? É o que a gente vai ver agora na próxima lousa, que eu vou fazer uma mágica. Ó. Eu vou dar um tirinho aqui, ó. Galera, ó, seguinte. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver uma forma da gente conseguir determinar a função horária espacial do movie. Ou seja, uma equação que me dá a posição de um móvel para cada tempo, certo? Então eu quero saber qual vai ser a posição do móvel daqui a 10 segundos, daqui a 1 hora, qual que era a posição do móvel há 3 segundos atrás, há 5 segundos atrás, tudo bem? Então a gente vai determinar uma equação que me dá essa posição em função do tempo. No MU, no movimento uniforme, a função espacial ela é dada como posição final é igual a posição inicial mais VT. Simples assim, só isso. Vamos ver como que a gente calcula para o move. Seguinte, ó. A gente acabou de ver essa nossa equação aqui. Certinho? A gente acabou de ver essa nossa equação, que é uma equação do primeiro grau, que é uma equação que determina uma reta, que pode ser crescente ou decrescente, certo? É a função horária da velocidade, certo? A gente já viu tudo isso. Então eu fiz aqui, ó, a minha equação. Eu fiz um gráfico. Um gráfico que pode ser determinado por uma equação da função horária da velocidade, certo? Só que é o seguinte, nas nossas aulas de análise gráfica, a gente viu que toda vez que eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, todo e qualquer gráfico de velocidade pelo tempo, ele me dá esse gráfico que, para o gráfico de velocidade pelo tempo, que a área abaixo desse gráfico é numericamente igual, então a área desse cara, a área do gráfico abaixo da curva, a área do gráfico, a área abaixo da curva do gráfico, ou da reta, né, do gráfico de velocidade pelo tempo, me dá o espaço percorrido pelo corpo. Lembra disso? Vai lá nas minhas aulas de análise gráfica do MU e você vai ver que eu digo isso lá. Eu mostro isso para vocês, certo? Não pode esquecer. Ou seja, a área abaixo do gráfico, a gente pode dizer que é a variação da posição. Então é o meu S final menos o meu S inicial. Tudo bem? Guarda isso, gente. Bom, esse gráfico aqui que eu desenhei é um gráfico que é descrito por uma equação pela função horária da velocidade do move. Né? Mas que figura geométrica é essa aqui? Que figura geométrica que forma abaixo desse gráfico? Que figura geométrica que é essa daqui? Ó, vou fazer de vermelho. Aqui, ó. Que figura geométrica que é essa? É um trapézio. Então vamos calcular a área desse trapézio? Vamos lá, vou fazer de azul. Vamos calcular a área determinada por esse trapézio. Como que vai ficar? A área do trapézio é base maior, que vai ser esse cara aqui, ó, esse lado aqui, que vale VF, base maior, mais base menor, que vale V0, ok? Vezes a altura, que é o tempo aqui, ó. O quanto tempo demora para ele dessa velocidade para essa velocidade. Tudo isso dividido por 2. E isso é igual ao quê? Isso daí é igual a ΔS. É o meu SF menos o meu SZ. Certo, gente? Vamos lá, vamos desenvolver essa equação. VF mais V0, vezes tudo isso vezes o tempo dividido por 2. VF. Só que VF, no move, a gente tem uma equação que determina o VF. É essa aqui. Essa equação aqui, ó, determina o VF. Então, no lugar desse VF aqui, no lugar desse VF, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever V0 mais AT. A vezes T.
Só que ainda, então ó, no lugar desse VF, eu escrevi isso aqui. Mais V0, que esse V0 é esse. Tudo isso daqui, ó, está sendo multiplicado por T e dividido por 2. E isso é a variação do espaço, ou seja, é o SS menos o S0. Certo, galera? Ó, soma esses dois V0s aqui. Eu vou ter o quê? 2V0. 2V0 mais AT. A vezes T. Tudo isso multiplicado por T. Tudo isso dividido por 2, isso é igual a SF menos S0. Certo? Só foi abrindo essa minha equação aqui, que eu partir da área de um trapézio. Agora eu vou fazer a distributiva. 2V0 vezes T, eu vou ter isso aqui. 2V0T. O 2 está dividindo todo mundo aqui em cima. Então o 2 está dividindo tanto o termo, esse termo aqui, quanto esse termo aqui. Mais AT vezes T, eu vou ter o meu AT quadrado. Tudo isso dividido por 2. E isso daqui é igual ao meu SF menos S0. De boa? Olha lá, simplifico aqui. Acabou. Vou passar o meu S0 para o outro lado. Eu vou ter isso aqui, ó, que a posição final, gente, é igual à posição inicial, que eu passei esse S0 para o outro lado, somando, mais V0T, tudo bem? V0 vezes T, isso aqui é V0, viu, gente? É V0, é o V inicial, é V0, zero de início, do tempo zero. Mas, eu vou escrever esse cara assim, ó, AT quadrado sobre 2 é a mesma coisa que eu pegar o AT quadrado dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Então, ó, a posição, pronto, gente, a posição final, a gente pode determinar ela como sendo posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de AT quadrado. Essa daqui a gente vai dar o nome de equação, função ou função horária espacial. Essa daqui é a minha função horária espacial. Função, só um minuto que eu já saio da frente de vocês. Certo? Então, com essa aula a gente viu como a gente determinar a aceleração de um corpo no Move, a velocidade final do corpo de um Move e a sua posição final no Move. Belezinha, gente? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, volta os vídeos, vê de novo, vê várias vezes e manda pra mim as dúvidas no comentário. Certinho? Grande abraço, galerinha!